aí, pessoal, aqui é a Mi do blog recantodami.com e eu já trago para vocês mais uma caixinha de correio mostrando alguns livros que chegaram da editora Arqueiro, da editora Seguinte e da editora Intrínseca. São livros muito bons que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Eu vou começar mostrando para vocês esse livro maravilhoso da nossa autora nacional, Lícia Barros, que foi o último lançamento dela, chamado O Que Eu Quero Pra Mim. Vejam só que capa mais linda, e sim, ali atrás é o Big Ben, porque essa história, boa parte dela se passa em Londres. A autora é muito fã de Londres, ela passeou bastante por lá, o que acabou inspirando ela para mostrar aí alguns roteiros para nós, fazer alguns passeios bem legais pela cidade, que eu acho que vocês vão gostar bastante. Aqui tá a contracapa do livro, a diagramação é em folhas amareladas, simples. E esse livro vai contar a história, então, de duas mulheres que aparentemente acham que sabem o que querem para elas, mas que não percebem que o caminho que elas estão tomando na vida delas é um caminho bem tortuoso, que acaba traindo muito sofrimento e muita confusão para a vida familiar e a vida amorosa, e elas vão acabar aprendendo bastante lições em relação a isso, principalmente relacionadas à amizade que uma tem para com outra. Esse livro já tem resenha escrita lá no blog, então passem por lá e confiram. E me digam aí nos comentários quem quer sorteio de Lícia Barros. Hashtag sorteio, quero só ver, hein, gente? Chegou também o 5º volume de Julia Quinn, da série de Os Bridgertons. Uma série de romance de época que eu sei que muitos de vocês adoram. E esse livro aqui vai contar a história de Eloise Bridgerton. Na verdade, essa série, se não me engano, é composta por 8 livros e parece que tem um nono, que na verdade é um conto aí, que vai falar algumas coisas. Eu lembro de ter ouvido alguma coisa assim num evento da Arqueiro que eu participei. Então esse aqui é Para Sir Philip com Amor. Eu confesso pra vocês que eu só li o 1 e o 2. Ainda falta ler o 3 e o 4 e acabou chegando o 5. Então vou ter que correr atrás do prejuízo, porque já tem novos livros sendo lançados. Então realmente essa série de arrasar, eu sei que o pessoal que ama romance de época é apaixonado. Chegou também um livro que eu amo de paixão, que é Perdido em Marte, que na verdade ele deu origem ao filme que vai ser lançado, se não me engano, ou outubro ou novembro no cinema, com o Matt Damon. E esse livro foi certamente o melhor livro de ficção científica que eu li este ano e, quiçá, na minha vida. Eu simplesmente me apaixonei. Eu amo tudo que envolve espaço, desde pequena eu era muito fascinada pelo espaço. E o autor, o Andy, ele tem uma escrita com um humor meio negro. Então, no livro a gente encontra muitos dados sobre física relativista, mecânica orbital, histórias sobre voos espaciais tripulados. O próprio Andy diz que se divertiu muito fazendo os cálculos matemáticos que o protagonista acaba se utilizando na história. E ele também construiu o próprio software para calcular os trajetos orbitais, gente. Então, todos os dados científicos aqui são reais e o autor teve muito cuidado ao inserir isso no texto. E vocês imaginam como seria sobreviver em Marte, sozinho, tendo que se virar incomunicável com a Terra sem ninguém saber que você está vivo. É um livro muito tenso que deixa a gente nervoso, querendo saber o que vai acontecer com o protagonista, se ele vai sobreviver ou não. E o final é simplesmente de roer as unhas. Eu queria morrer. E depois que acabou, eu fiquei com aquela sensação horrível, assim, de querer saber muito mais. Sabem aquele livro que acaba e que a gente queria a continuação, a gente queria saber, assim, um pouquinho mais ali o que aconteceu, Andy, por favor, nos conte. Mas que tem que deixar aí a cargo da nossa imaginação. E pensem que esse foi o primeiro livro escrito pelo autor. Gente, ele arrasou, eu mal posso esperar para ler as outras obras que ele vai escrever pra gente. Então, realmente é um livro que me fascinou bastante. Tem a resenha escrita lá no blog também, com muitos detalhes, contando um pouco sobre a história e contando sobre o que eu achei. Então, se vocês curtem aí o universo de ficção científica, passem por lá e confiram. Chegou também uma distopia que está sendo muito elogiada, que é a Estação 11, de Emily St. John Mandel, da editora Intrínseca. Gente, essa capa é uma capa muito diferente. Ela tem uma textura muito gostosa. O projeto gráfico dele tá super bonito. Olha que bonitinha a autora, bem novinha. Aqui nós temos também folhas amareladas. E veio junto um marcador de livros
e uma cartela de tatuagens, muito legal. E ele vai falar então sobre uma epidemia da gripe que acabou assolando o mundo, devastando e matando quase todo mundo. E na verdade, o que acabou sobrando? Poucas pessoas, e o que sobreviveu foi aí a cultura, um pouco artística. Então nós temos aí um pessoal, uma caravana itinerante que vai declamando Shakespeare por onde passa. Tem uma pegada bem poética, assim, super bonita. E o pessoal tá elogiando bastante, eu ainda não li, mas eu vou fazer um post de dica de leitura pra vocês lá no blog. E quem sabe eu também faça um sorteio do livro, porque eu acho que pra quem gosta de distopia, realmente é uma excelente pedida. Chegou também muito tempo, né, gente? Porque eu já resenhei, eu já fiz semana especial, eu já sorteei, eu já fiz um monte de posts decifrando, analisando nossa princesa Adeline maravilhosa, mas eu ainda não tinha mostrado pra vocês em vídeo o meu livrinho da série de A Seleção, que ele é o 4º volume, que é A Herdeira, que vai contar a história da princesa Adeline, que é a filha do Maxon com a América e que está passando pela sua própria seleção, em que ela tem que escolher então com quem ela vai casar. E gente, tem tanta confusão nesse livro porque a Adeline não é nada do que as pessoas, eu acho, imaginavam. Então teve muita crítica em relação ao personagem, que na verdade foi uma personagem que eu amei demais. Eu achei ela até bem parecida com a América. Na verdade, eu achei ela uma mistura de todo mundo, da América, do Rei Clarkson, com a Rainha Amberly, com um pouco do Maxon. Eu achei ela uma personagem super espirituosa. E pra quem não se lembra, A Seleção era uma trilogia que depois acabou virando uma série composta por 5 livros, em que os últimos 2, sendo A Herdeira, o 4º, e o 5º livro, que ainda não tem nome, são contados pela Princesa Adeline. Então, na verdade, pegou a história da Princesa Adeline e dividiu em 2 livros, porque esse livro ele acaba com um final bem abrupto, que a gente fica sem saber o que vai acontecer, e acredito que o 5º livro seja o desfecho da própria seleção dela, e a gente sabendo o que vai acontecer, então, com o governo de Ileia. Então é um livro, gente, o projeto gráfico dele também tá maravilhoso, essa capa tá linda. Agora em outubro nós vamos ter o lançamento de A Favorita, que é o último conto, que vai contar a história da Marli. Então aqui a gente também já sabe mais um pouquinho o que acontece com a Marli. E depois nós vamos ter aí um livro de edição de colecionador lindo, que vai ter todos os contos que já foram lançados, com um monte de material extra, com ilustrações que eu acho que vai valer super a pena, que quando for lançado eu mostro pra vocês também. Então pra quem é fã de seleção, não pode deixar de ler A Herdeira. Esses foram os livros da caixinha de correio de hoje. Se vocês tiverem gostado, não esqueçam de clicar em gostei, de favoritar o vídeo, de compartilhar nas redes sociais, de se inscreverem no canal caso não estejam inscritos e de passarem no blog para ficarem por dentro das novidades, de curtirem a fanpage do blog, de curtirem o Instagram, as redes sociais, os links todos estão na descrição do vídeo, então não deixem de participar também das promoções que estão sempre rolando por lá. Fiquem de olho nas novidades, um grande beijo pra vocês, like, favorito sempre, tchau, tchau, beijo, beijo!